No ar, Jornal da CUT. Notícias, Giro sindical, direitos, mundo do trabalho, política, economia, saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Carinho, hoje é quarta-feira, 8 de dezembro de 2021, o Jornal da CUT começa agora, você confere os seguintes assuntos. Justiça confirma justa causa na demissão de funcionária que foi ao trabalho com Covid. PL que propõe redução no preço dos combustíveis é aprovado por comissão no Senado. E ainda, de 480 mil empregos formais fechados em 2020, 96,4% foram perdidos por mulheres. Rádio CUT, www.cut.org.br. Começar o Jornal da CUT de hoje falando sobre o preço da gasolina, sobre o preço dos combustíveis. Um projeto de lei que propõe a redução dos preços dos produtos derivados de petróleo comercializados no Brasil, que está em tramitação no Senado, foi aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos, a CAF, do Senado nesta terça-feira. A iniciativa é de conter os aumentos abusivos nos preços da gasolina, diesel, gás de cozinha e gás natural, que têm sido os vilões da inflação, que já passa da casa dos 2 dígitos no Brasil e impactam diretamente no orçamento das famílias. O projeto estabelece diretrizes para a definição da composição dos preços da Petrobras, que tem um impacto direto no valor final de produtos como a gasolina, o botijão de gás, o óleo diesel. A estimativa é que, caso esse projeto seja aprovado e sancionado, o valor da gasolina seja em média de R$ 5,00 por litro e do botijão de gás R$ 65,00. Estudos apontam que os impactos econômicos provocados pela política de paridade de preços internacionais da Petrobras, que faz com que os preços praticados aqui acompanhem a variação internacional do barril do petróleo e do dólar, pode significar até 4% da taxa de inflação acumulada este ano. Resumindo, o preço do combustível representa 4% da inflação. De autoria do senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, o projeto tem como relator o senador Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte. A aprovação foi considerada uma vitória para a bancada do PT no Senado Federal. O próximo passo agora é a análise desse projeto no plenário do Senado. Se for aprovado, vai seguir para a Câmara dos Deputados para apreciação. Fala sobre o projeto. Olha, de acordo com o senador Rogério Carvalho, o projeto não adota qualquer medida relacionada ao tabelamento ou controle de preços, mas propõe uma regra que combina custos internos de produção, cotação internacional e custos de importação. Além de propor a criação de diretrizes para definir essa composição de preços, o PL também estabelece margens de preços para estabelecer limites para variação e também define a frequência de reajustes, para manter os preços estáveis. Também cria um fundo de estabilização que tem como recursos um imposto sobre a exportação do petróleo bruto. Aí fica um fundo lá para poder compensar quando tem muita variação e essa variação não ser repassada ao consumidor. Ainda de acordo com o senador, o projeto incentiva a retomada da cadeia produtiva do refino do petróleo no Brasil. Afinal, a gente tem capacidade de refino de 100% da nossa gasolina. E o senador diz que a maior parte dos componentes de custo e refino é em real e o povo brasileiro ganha em real, mas só que estamos vendo uma paridade de preço internacional, ou seja, estamos pagando em dólar. Então, o projeto, se for aprovado no plenário do Senado, segue para a Câmara. Mundo do trabalho. As mulheres, os trabalhadores que ganham acima de um salário mínimo e aqueles que têm idade entre 30 e 39 anos foram os mais impactados pelo desemprego no ano passado, auge da pandemia da Covid-19. É o que mostra o levantamento da RAIS, a Relação Anual de Informações Sociais sobre movimentações empregatícias do ano, e também inclui outros tipos de contrato além da CLT. A RAIS foi divulgada essa semana. Em 2020, ano passado, o Brasil perdeu 480.300 empregos formais com carteira assinada, sendo que desse total 462.900 vagas, ou seja, 96,4%, eram vagas ocupadas por mulheres, o que comprova o aumento da desigualdade de gênero no mercado de trabalho. A gente ouviu a secretária da Mulher Trabalhadora da CUT Nacional, a Junéia Batista, que disse o seguinte para a gente: não há dúvidas de que o aumento da desigualdade chegou a esse índice por termos no país um presidente misógino que não tem políticas públicas que atendam as mulheres. Pelo contrário, desde o início do seu mandato, Bolsonaro tem promovido desmonte de políticas públicas, de políticas públicas existentes, como o corte de investimentos em políticas específicas para as mulheres.
Então a Junéia diz que esses dados têm muito a ver com o governo que a gente tem, que se pudesse, o governo que se pudesse faria as mulheres desaparecerem do mercado de trabalho. Junéia ainda diz que a gente tem que lembrar que em todas as crises, sejam econômicas ou sociais, é a mulher quem mais sofre impactos, em especial as mulheres negras. São elas as primeiras a perderem seus empregos. E é o que a gente viu ano passado na pandemia, de acordo com a RAIS. A RAIS mostra também que ao todo foram perdidos 254.200 postos de trabalho na contratação CLT, ou enfim, aqueles com carteira assinada, e 215.100 estatutários. O maior saldo negativo de emprego por faixa etária foi entre 30 e 39 anos. A gente repete, maior parte mulheres. Para esses trabalhadores e trabalhadoras, em especial, foram fechadas 379.900 vagas. Notícias. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, TRT2, reconheceu a demissão por justa causa de uma trabalhadora que, mesmo afastada de suas funções por estar contaminada com o coronavírus, compareceu ao local de trabalho. Foi lá ao local de trabalho fora do horário e sem seguir protocolos de segurança como o uso da máscara. Na decisão, a desembargadora Jane Granzotto Torres da Silva, ela relatora também, considerou que esse tipo de comportamento representou perigo para os colegas, também para os moradores e para os hóspedes do condomínio onde ela trabalhava. Para a magistrada, a ex-funcionária, de forma evidente, colocou em risco as pessoas no local em uma visita não motivada por qualquer determinação do empregador. Ou seja, não tinha nada que está fazendo ali, Foi lá apenas fazer uma visita, não usou máscara, não estava em horário de trabalho. O caso aconteceu em Santos, no litoral de São Paulo. Mesmo tendo sido testada positiva para a Covid-19, tendo testado positivo para a Covid-19, essa trabalhadora foi ao local de trabalho, que é um condomínio fechado, transitou pelo local sem a máscara, conversou com subordinados, chegou a usar a máquina de café, tomar um cafezinho no lobby e ainda dormiu em um dos apartamentos residenciais do condomínio a convite do condômino. Os movimentos da trabalhadora foram todos comprovados por testemunhas e por câmeras de segurança do local. Dispensada por justa causa, a trabalhadora recorreu alegando que não havia cometido nenhum ato faltoso, e que não foi observada, no caso, a necessária proporcionalidade entre a suposta falta e a penalidade aplicada. Foi o que foi a alegação dela na sua defesa. Ou seja, traduzindo, ela disse que não era para tanto, A trabalhadora pediu ainda que, além de que a condenação fosse revertida, a empresa fosse condenada por danos morais, o que foi negado pelo juízo em primeira instância. Resumo da notícia é que a juíza considerou que ela realmente não tomou nenhum cuidado, sabia que estava com Covid, não tomou nenhum cuidado para proteger as pessoas, não estava em horário de trabalho, por isso a justiça reconheceu que a justa causa foi justa causa de verdade nesse caso. Ainda sobre esse assunto, o julgamento que analisa a portaria do Ministério do Trabalho que proíbe a demissão de trabalhadores que não tenham se vacinado contra a Covid-19, está parado no Supremo Tribunal Federal. Na última quinta-feira, dia 2, o ministro Nunes Marques pediu vistas de destaque para que o caso seja analisado de forma presencial no plenário da Corte. Até agora ele está sendo julgado no plenário virtual. Até a data, o placar estava em 4-0 para manter a suspensão da portaria determinada pelo ministro Luiz Barroso. Essa suspensão foi determinada pelo ministro do STF, Luiz Barroso. Além de Barroso, os ministros Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Carmen Lúcia consideraram a portaria do governo Bolsonaro inconstitucional. Até que a portaria volte a ser julgada, então prevalece a decisão de suspensão. O Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. A gente se fala na próxima edição. Até lá!